Outro dia recebi um comentário de quem acompanha o canal e eu achei relevante compartilhar, que é justamente assim: Diogo, você defende então que essas receitas sejam distribuídas única e exclusivamente pela capacidade de cada clube gerar receita, e como é que fica o equilíbrio de uma liga? Isso não desvalorizaria a liga como um todo e consequentemente afetaria essas grandes marcas? Eu acho aí uma pergunta muito interessante, muito relevante. E eu não sou contrário a uma liga equilibrada, competitiva. Eu discuto uma dinâmica de mercado onde você quer ter receitas que você não gera e você quer ganhar de forma igual se essas receitas são geradas de forma desigual, principalmente pelos clubes de maior apelo comercial. Então, eu não sou de acordo porque isso não atende uma dinâmica de mercado. Quem gera mais receita normalmente recebe de forma proporcional. Mas isso não quer dizer que eu não seja de acordo com uma liga competitiva. Agora, essa liga ela pode ser competitiva e esses clubes com menor capacidade de geração de receitas podem e devem buscar outros meios para se tornarem competitivos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta do conteúdo, curte o conteúdo e quer ajudar o canal, ao crescimento do canal, apoiando o canal, se inscreva. Outro ponto tão importante quanto é o tal do joinha, do like, não te custa nada. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, deixa o joinha, porque é através do seu joinha, do seu like, que o YouTube entende esse vídeo como relevante e distribui um número muito maior de pessoas. É através do seu joinha, do seu like, que esse vídeo consegue um alcance ainda maior, impactando mais pessoas. Então, deixe seu like, deixe seu joinha. Claro, se você concordou ou discordou de algo que foi, comentado aqui no vídeo, o importante é interagir, portanto, comente. É através dos seus comentários que a gente pode evoluir a produção de conteúdos para você. Inclusive, a gente vê alguns comentários aqui e tenta fazer alguns vídeos muito voltados para a resposta desses comentários. Como a gente está fazendo agora, tocando num ponto que foi levantado para um dos seguidores do canal, né? E compartilha sempre esse vídeo com seus amigos. E mais um favor, comente aqui sobre o áudio. Voltando ao tema do vídeo, então, você é contra uma liga mais forte ou não? Você sempre defende que a distribuição de receitas tem que ser voltada para aqueles clubes que mais produzem receitas de forma proporcional? Justamente isso, gente. E é esse o ponto que eu quero bater aqui, para que a gente possa gerar uma discussão saudável. Aqueles clubes que geram mais receitas, eles precisam ser remunerados proporcionalmente. Isso acontece no mundo inteiro, a gente tem um exemplo da Premier League, é um caso bem à parte, né? Mas existe discussão já na Premier League para esse redimensionamento de cotas, né? Se você tentar aí procurar o projeto Big Picture, vai falar mais ou menos nesse sentido, onde alguns clubes ingleses querem ter mais peso nas decisões, nas tomadas de decisões da Premier League. Isso em algum momento pode influenciar sim na divisão de cotas de TV, é uma outra discussão, mas em via de regra se segue um dinamismo de mercado. Aqueles clubes que geram mais receitas, eles precisam ser remunerados de forma proporcional. Senão perde o interesse, porque eles estão usando os seus ativos para beneficiar, para, vamos dizer assim, remunerar outros que nada tem a ver com isso. É como se outros recebessem os frutos do seu trabalho. Mais ou menos isso. Então não faz muito sentido para mim. Agora, isso não quer dizer que a liga ela tenha que ser menos forte por causa disso. Os clubes com menor capacidade de investimento, eles têm a obrigação de buscar outros meios de serem competitivos. Gente, vamos lá. Ainda que a Premier League ela tenha essa divisão mais um pouco harmônica do que em outras ligas, ainda assim é um outro contexto, é um futebol que ele é muito inserido na questão dos investidores estrangeiros, principalmente do mundo árabe, que colocam dinheiro a rodo lá. Então a questão da TV, ela acaba perdendo um pouco a relevância, porque lá você tem os investidores que colocam dinheiro a rodo, principalmente o mundo árabe, né, onde tem ali um fundo sem fim de dinheiro. E ainda assim na Premier League você vai ter sempre o Liverpool, vai estar sempre disputando ali o título, o Liverpool sempre vai ser o Liverpool, o Manchester United sempre vai ser o Manchester United, o Manchester City, muito em função dessa inserção de dinheiro do mundo árabe, é um time também em destaque, e por aí vai. E os times médios e pequenos lá, eles procuram outros meios, porque eles também não conseguem competir na questão financeira. Não existe esse equilíbrio financeiro como se defende lá na Premier League. Existe uma divisão muito grande entre
as receitas desses clubes, se vocês forem ver os balanços lá. A questão da divisão do direito de TV é uma coisa, mas no total as receitas desses clubes são muito discrepantes. E como é que os clubes médios e os clubes pequenos conseguem se tornar competitivos? Indo, por exemplo, buscando a questão do scout, entre outros meios, procurando ser mais eficiente nos processos, né? Esse é o ponto, né? E aí o scout é uma forma de você ser mais eficiente no processo, descobrindo aqueles jogadores que ainda não foram descobertos, ainda não foram valorizados e que em algum momento vão ser valorizados. Você pode ter um ganho esportivo e depois você pode ter mais uma maneira de monetizar seu clube, de gerar receitas para o seu clube. Uma vez que você tem um ganho esportivo, valoriza aquele jogador numa competição importante e depois você revende para os clubes maiores, gerando mais receitas ainda. Então existem meios alternativos, caminhos que precisam ser encontrados, de certa forma, caminhos mais eficientes e mais inteligentes, né? De novo, na Liga Espanhola, o Real Madrid sempre vai ser o Real Madrid, o Barcelona sempre vai ser o Barcelona, o Zaragoza nunca vai ter uma distribuição de receita igual ao do Real Madrid ou uma geração de receita igual ao do Barcelona. Mas ele pode encontrar, como acontece com o Getafe, por exemplo, meios, caminhos para se tornarem competitivos. E trazendo aqui para a nossa realidade no futebol brasileiro, a mesma coisa deve ser aplicada, no meu entendimento. Você pode ter uma liga forte, sim, mas um Cuiabá nunca vai ser próximo de um Flamengo, um Fortaleza que tem feito um trabalho incrível, e esse é um grande exemplo. Não tem nem metade da receita, nem um terço da receita que gera um Flamengo, mas ainda assim consegue ser um trabalho, tendo um trabalho muito competitivo no campo e bola, né? Terminou em quarto e brigou ali com o Flamengo pela terceira posição até o final do Campeonato Brasileiro. E essa é uma prova de que outros ativos podem ser geridos de maneiras mais eficientes, que não necessariamente só a geração de receitas, mas esses outros ativos podem ser geridos de maneira eficiente para que você tenha um time competitivo. E é esse o caminho. E por essa questão de receitas iguais, sabe, e contrário a uma dinâmica de mercado, isso não vai dar bom, isso aí não faz sentido algum quando você tem uma dinâmica livre de mercado que dita as regras em acordo com a meritocracia de cada clube, de acordo com a capacidade de geração de receitas. Você deve buscar, sim, você ter processos mais eficientes. No Clube do Brasil, por exemplo, que tem tanto vamos dizer assim, um criador de grandes talentos, por que não investir na base, transformando a base num dos seus ativos mais importantes para você gerar receitas, se tornar um clube vendedor, você usa no seu clube, tem um ganho esportivo, como você tem aqui o exemplo de alguns clubes na Europa, você tem um ganho esportivo e depois você valoriza esse produto e vende, e tornando isso mais uma fonte de receita constante. E quando você não tem esses outros caminhos que facilitam, como as receitas, capacidade de investimento, você trabalha na eficiência dos seus processos, você acaba se tornando uma referência, porque você depende desses meios alternativos para sobreviver, para se tornar um clube competitivo. E quando você se torna referência, você vai ter um ativo muito mais valorizado que aqueles outros clubes grandes que não trabalharam nisso. A gente tem visto a questão de scout como um grande diferencial do futebol brasileiro. A base é uma outra questão. Se as bases fossem bem trabalhadas e não entregues a empresários, poderiam servir mais aos clubes do que servem hoje, tornando esses clubes muito mais competitivos. Então essa questão de discutir só geração de receitas através da televisão, é meio que uma forma também de comodismo, de deixar de lado, ao lado, outras receitas importantes, ativos importantes que esses clubes não geram. E ficam tentando dar murro em ponta de faca em algo que não vai mudar. Dinâmica de mercado não muda. Os clubes que mais produzem vão ser os clubes mais valorizados, vão ser os clubes que mais vão receber. Isso não é uma questão de eu concordar ou não, é simplesmente uma dinâmica de mercado. E a dinâmica de mercado tende a prevalecer, porque é algo que acontece com livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. Então, na minha opinião, para você ter uma liga mais competitiva, para você ter um futebol mais valorizado do ponto de vista do equilíbrio de uma competição, são esses clubes investirem em gerirem seus processos de maneiras mais eficientes, né? O que te leva a chegar a um clube, a um time forte? Existem várias coisas que te levam a chegar a um time forte. A questão do investimento é apenas uma dessas coisas, claro, é uma coisa muito importante, vamos dizer assim, mas ainda assim é uma dessas coisas, e você tem outras variáveis aí no caminho que você pode trabalhar e tornar teu time mais competitivo. Eu falei do Fortaleza, mas o próprio Atlético Paranaense, que agora caiu, é claro, mas durante muito tempo se ali figurando entre as principais forças do futebol brasileiro, chegando a finais, não a final, mas a finais de Libertadores, ganhando o título brasileiro, ganhando a Copa do Brasil, se mostrando realmente como uma grande força, incomodando as grandes marcas do futebol brasileiro. Agora caiu por uma questão aí pontual, acredito eu, mas o Atlético Paranaense foi uma questão aí de
de muita constância competitiva no futebol brasileiro. Agora a gente tem o Fortaleza, né? Mas outros podem chegar seguindo esse exemplo. E esses dois clubes, para mim, é realmente uma demonstração de que para você ser competitivo, você não deve só focar na questão das receitas. Embora esses clubes sejam liderados da LFU e batido muito nessa tecla, faz parte do jogo, mas esse idealismo indo contrário a uma dinâmica de mercado não faz sentido algum. Você deve focar em gerir os seus ativos que você tem como fortaleza, os seus ativos que você tem como uma grande força ali do seu clube que você pode trabalhar. A base, para mim, é um exemplo, o scout, para mim, é outro exemplo, e claro, podem ter outros meios, outras alternativas que esses clubes podem seguir para gerar equilíbrio. O futebol brasileiro ele é muito dinâmico e, com certeza, muitas variáveis influem nessa equação. O investimento, a capacidade de investir, certamente é uma delas, e é uma que pesa muito, mas ainda assim é uma delas. Deve-se procurar outras alternativas, outros caminhos. Bater de frente com a dinâmica de mercado é como dar murro em ponta de faca. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixa aqui seus comentários, é muito importante que comente, se inscreva no canal, como eu sempre digo, e claro, o joinha, o like, deixe o seu joinha, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.